construção do entulho da Torre 5 foram incendiadas esta madrugada. A informação foi confirmada à TSF pela PSP do Porto. A mesma fonte indicou que até ao momento não foram identificados responsáveis ou suspeitos envolvidos neste ato de vandalismo que destruiu por completo as cabinas das duas máquinas. Durante a madrugada estiveram no local elementos da polícia acompanhando a ação dos bombeiros. Daqui a pouco vamos saber o que pensam os mediadores imobiliários sobre a ideia de Helena Roseta, sugestão feita ao Governo, de tornar obrigatórias as inspeções técnicas às casas onde moramos. Antes, paramos junto ao quiosque para perceber a história que hoje faz a manchete do jornal britânico Independent. Um laboratório holandês criou uma estirpe particularmente perigosa do vírus da gripe das aves e os norte-americanos, Ruth Fonseca, receiam que os resultados da pesquisa possam cair em mãos erradas. A mutação genética que os cientistas conseguiram do vírus H5N1 faz com que possa ser transmitido facilmente pelo ar através de um simples espirro ou da tosse. Até agora pensava-se que a gripe das aves só podia ser transmitida entre humanos e pressupunha contacto físico. A descoberta, que resulta em 5 mutações de 2 genes-chave, deixou o governo norte-americano em alerta, teme que possa cair nas mãos de terroristas e que estes a usem como arma biológica de destruição em massa. Um assessor de Barack Obama para a área científica afirmou que esta descoberta é de tal forma grave que, se for mal usada, terá consequências bem mais graves do que se possa imaginar. Alguns cientistas questionam o facto de esta pesquisa ter sido realizada no laboratório de uma universidade e não numa instalação militar. O estudo foi realizado por uma equipa de cientistas holandeses em Roterdão, onde o vírus está armazenado num local fechado, à chave, mas sem guardas. O vírus criado em laboratório pode matar dezenas de milhões de pessoas. O Conselho Consultivo para a Biossegurança norte-americano está a analisar a descoberta para decidir se deve ser publicada ou retida a informação. O vírus H5N1 já infectou cerca de 600 pessoas em todo o mundo. 60% dos infectados acabaram por morrer. Estarão os cientistas a brincar com o fogo? Uma questão para tentar perceber adiante. O Governo poderá emagrecer ainda mais a proposta relativa às indemnizações em caso de despedimento. O Diário de Notícias avança hoje que o Executivo aponta agora para um cenário entre 8 a 12 dias de salário por cada ano de trabalho. Atualmente a indemnização é de 20 dias por ano e já se falava na hipótese de uma redução para metade. O Ministro das Finanças vai ao Parlamento dentro de 1 hora para falar com os deputados sobre a aplicação do memorando da Troika. Será certamente a oportunidade para confirmar o que há de novo relativamente a esta matéria. A conversa talvez passe pelo relatório do FMI, divulgado na noite passada, depois do Fundo ter autorizado o pagamento de uma nova fatia do empréstimo a Portugal. O Fundo considera que o país está no bom caminho para cumprir a meta do déficit acordada para este ano. No entanto, a instituição liderada por Christine Lagarde quer ver mais reformas quando regressar a Lisboa para novo exame. O FMI lembra, por exemplo, Isabel Meira, que o Governo tem de encontrar uma alternativa para compensar a manutenção da taxa social única. O FMI reconhece que foram alcançados bons progressos na implementação das medidas do programa, mas avisa que as reformas estruturais vão ser decisivas, tal como a continuação do apoio europeu. E falando de reformas decisivas, o Fundo Monetário Internacional assinala os avanços feitos pelo governo português no mercado de trabalho, sublinhando logo de seguida que é preciso dar outros passos para tornar a economia mais competitiva. A TSU ficou pelo caminho, mas para o FMI a decisão de não implementar uma desvalorização fiscal cria uma lacuna considerável na agenda de reformas que tem de ser preenchida com medidas alternativas. No parágrafo sobre o setor financeiro, o vice-diretor-geral da instituição, David Lipton, destaca os esforços feitos pela banca para aumentar o capital através de fontes privadas, mas lembra que pode mesmo ser necessário o apoio do Estado. O Programa de Ajuda Financeira a Portugal prevê 12 mil milhões de euros para a recapitalização dos bancos. O FMI nota que é importante assegurar que o quadro legal deste apoio não vai mexer nas leis de mercado e os bancos vão continuar a ser geridos numa base comercial. O cenário é de contração orçamental, de fraca procura externa. Para o FMI torna-se ainda mais decisivo garantir
que a redução do peso dos créditos nas contas dos bancos não vai ser feita à custa de uma torneira demasiado fechada. É preciso ter atenção, diz o FMI, ao risco de uma contração excessiva dos empréstimos às empresas dinâmicas. Síntese do comunicado do Fundo Monetário Internacional, que acompanha a autorização para o pagamento de mais uma fatia do empréstimo a Portugal. Helena Roseta desafia o Governo a tornar obrigatória a inspeção periódica de edifícios, tal como já sucede com os automóveis e outros veículos. A vereadora, que tem o pelouro da habitação na Câmara de Lisboa, defende que as casas sejam classificadas com notas de péssimo a excelente. Os resultados seriam depois tornados públicos, tal como já acontece, por exemplo, com a eficiência energética dos eletrodomésticos. Roseta defende que este procedimento ajudaria a regular o mercado, baixando o preço das casas em piores condições. Assim é que não pode ser, na opinião da arquiteta. Os edifícios para serem vendidos, arrendados, alugados, etc., não têm que ter inspeção nenhuma. Isto não está certo. O que nós propomos é que seja feita uma inspeção técnica dos edifícios, obrigatoriamente, de 2 em 8 anos, que é o que diz a lei, que é obrigatório os proprietários manterem os seus edifícios, e essa inspeção técnica pode seguir a norma que já está estabelecida para a atualização de rendas através do NRAU, do regime do arrendamento urbano. É uma norma que foi criada pelo Laboratório de Engenharia Civil, que tem todos os itens técnicos necessários, e assim a pessoa, quando compra ou quando arrenda, sabe que está a comprar um edifício que está em estado de conservação excelente, bom, razoável, mau ou até péssimo. Helena Roseta gostaria também que esta análise levasse em conta o risco sísmico dos prédios e explicou à TSF que esse levantamento não seria muito complexo. O país todo é atravessado em várias zonas por problemas de resistência antissísmica e hoje é possível, hoje em dia, com as técnicas existentes, é possível fazer, quando se faz uma vistoria ao prédio, saber exatamente qual é a sua resistência antissísmica. E, portanto, nós propomos que esta inspeção técnica dos edifícios seja obrigatória para todos os edifícios, que inclua a questão da resistência antissísmica, com os indicadores todos necessários, e propusemos ainda mais que o custo desta inspeção possa ser deduzido no limite. A inspeção poderá custar o quê? Uma centena, 2 centenas, 3 centenas de euros no máximo, mas os proprietários já estão muito sobrecarregados e, portanto, isto pode ser deduzido no limite e penso que é uma vantagem para toda a gente e para o próprio mercado funcionar. Uma proposta que a vereadora da Câmara de Lisboa, Helena Roseta, lançou ao Executivo. O gabinete da Ministra do Ordenamento do Território, contratado pela TSF, não quis fazer comentários à ideia de tornar obrigatória a inspeção periódica dos edifícios. Já o presidente da Associação dos Mediadores Imobiliários, Luís Lima, apesar de considerar que poderá haver alguma dificuldade na aplicação da ideia, considera que estamos perante uma proposta claramente positiva. É bom que as coisas tornem mais transparentes, sabemos exatamente quando iremos nos envolvam, quais as condições dele e se põe em causa a questão de manter a segurança das pessoas. Portanto, acho que isso é extremamente positivo. O único sinal que eu vejo é a questão do custo. Hoje em dia os proprietários estão extremamente sobrecarregados, impostos e não só. Portanto, mas da maneira que eu vi, isso poderia ser deduzido no IMI, eu acho isso positivo. Opinião do presidente da Associação dos Mediadores Imobiliários, ouvido pela TSF a propósito da proposta de Helena Roseta para que seja realizada uma inspeção periódica obrigatória aos edifícios. São 9h09, 8h09 nos Açores. Esta terça-feira realiza-se em Cabo Verde o funeral da cantora Cesária Évora, que morreu no fim de semana, por volta da 1h, hora de Lisboa. O corpo de Cesária vai ser transportado da casa da família para o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente. O funeral realiza-se depois a partir das 4h, hora local, 5h em Lisboa. Nélio dos Santos, jornalista da Rádio Cabo Verde, disse à TSF esta manhã que Cesária tem sido recordada nos últimos dias a vários níveis e muitas pessoas defendem até que o governo cabo-verdiano deve avançar com a candidatura da Morna a Património Mundial da Humanidade. Essa seria, sublinha este jornalista da Rádio Cabo Verde, a melhor maneira de homenagear a diva dos pés descalços. Todo mundo fala de Cesária Évora, desde a imprensa local
essas conversas na rua, nos cafés, as pessoas acham que ela está a ter a homenagem que merecia? Digo sim e não. Ontem, depois de alguma pressão, sobretudo nas redes sociais, o Governo acabou por anunciar um funeral de Estado de Cesária Évora. Há também quem diga que a melhor forma de homenagear a Cesária Évora será reconhecer a Morna como património da humanidade. Nélio dos Santos, jornalista da Rádio Cabo Verde, disse ainda à jornalista Isabel Meira que o fado pode ter servido de inspiração a essa candidatura que homenagearia a cantora Cesária Évora. É um processo que pode ganhar corpo e pode começar a ser desenvolvido, digamos, a partir desta terça-feira, dia de funeral de Cesária Évora. Vão lá estar várias personalidades, vai lá estar o secretário de Estado da Cultura de Portugal, que está também com o recente processo de fado em Portugal, poderá também ajudar Cabo Verde, caso as autoridades cabo-verdianas necessitem, a avançar com esse processo. O jornalista Nélio dos Santos, da Rádio Cabo Verde, explicando esta manhã à TSF os contornos de uma ideia de candidatar a Morna a património da humanidade, uma forma de homenagear a cantora Cesária Évora, que hoje vai ser sepultada. O governo português é representado nas cerimónias pelo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas. Já são 9h12, hora do continente e da Madeira. Esta manhã estamos a contar-lhe de que forma a EML está a testar 2 sistemas com que pretende atenuar o impacto das cargas e descargas no trânsito de Lisboa. O problema é, como sabemos, um dos fatores entupidores da fluidez do trânsito nas grandes cidades. Ora, em Lisboa, a ideia é facilitar o estacionamento aos veículos que carregam e descarregam de forma gratuita por um tempo limitado nos lugares que habitualmente são pagos. Os testes estão para já a fazer-se apenas na Avenida Guerra Junqueiro e vão ali ser feitos até março, talvez possam estender-se depois a outras zonas antes de ser tomada uma decisão final sobre qual o melhor dos 2 sistemas, de que nos vai falar a seguir a repórter Cláudia Arsénio. O sentido único da avenida, o estacionamento dos 2 lados da rua e as inúmeras lojas e cafés complicam o trânsito, o que levou a EML a escolher a Guerra Junqueiro para testar 2 sistemas para gerir as cargas e descargas. O primeiro, explica Diogo Homem, porta-voz da EML, funciona com um cartão que é utilizado nos parquímetros e permite estacionar durante meia hora. Com este cartão, que tem o chip, este é o mesmo cartão da Lisboa Viva, tem que se carregar neste botão amarelo. Depois temos aqui uma informação que nos indica que se vai fazer cargas e descargas e vai-nos sair aqui um talão. Este é um cartão que tem o dobro do tamanho de um talão normal de estacionamento, que as pessoas estão habituadas. Depois de testar o parquímetro, atravessamos a rua para ver o outro sistema colocado no chão. Estes 3 sensores colocados aqui no pavimento. Bolas pretas. Sim, que detectam quando um veículo estaciona em cima. E depois já essa informação à central. Sim, em tempo real ficamos a saber que estacionou e também sabemos quando sai. Para testar as 2 tecnologias, a EML conversou com os comerciantes e entregou cartões grátis, mas as opiniões dividem-se. Teresa, que trabalha numa loja de móveis, diz que já houve menos buzinas na rua, mas refere 2 problemas. No caso de termos mais do que uma viatura, não nos facilitavam 2 cartões, e em termos de descarregar material, acho que o período de meia hora é curto. Por exemplo, se fosse só descarregar no sofá, tudo bem. Se quisermos fazer uma mudança de loja, é impossível fazer em meia hora. Carlos, empregado de um café, e Teresa, ao balcão de uma loja de roupa, encontram algumas vantagens. Não acho bem que às vezes está aí muita gente também sentada e os carros querem descarregar, tem que ir dar voltas e voltas. Assim obriga que as pessoas sejam menos tempo possível para dar lugar a outros. É capaz de trazer alguns benefícios no sentido de haver alguns oportunistas que se calhar poderiam aproveitar daquele sítio. Mas para Ivan, que faz entregas, a novidade durou pouco. Tive um cartão para descargas e descargas, agora o cartão e agora dá erro. E tenho que mudar o cartão, não sei o que é que fazer. A EML quer reunir todos os dados e opiniões até março para escolher um dos sistemas ou começar tudo de novo. Veremos no que isto vai dar. 9h04, nesta manhã da terça-feira, voltamos aos temas em destaque.
Parque do Aleixo, no Porto, foram incendiadas esta madrugada. A informação foi confirmada à TSF pela PSP do Porto. Não há ainda suspeitos responsáveis por este ato de vandalismo. Um laboratório holandês criou uma estirpe particularmente perigosa do vírus da gripe das aves e os norte-americanos receiam que os resultados da pesquisa possam cair em mãos erradas, transformando-se em arma biológica. Notícia esta manhã no jornal britânico The Independent. Estas e outras notícias em tsf.pt.